continuamos entrevistando as musicistas Mizui e Dona Wanda. Eu quero saber o seguinte, quando é que vocês perceberam que tinham facilidade musical? Desde pequena, a gente tem que estudar, né? Mas eu decorava fácil e isso foi ajudando. Decorava fácil o quê? A melodia? As lições. Mas tudo. as lições de música? De música. De música. E a senhora? Eu percebi quando eu ganhei o piano que um dia eu cheguei na minha casa e as vizinhas estavam conversando com a mamãe disse, elas estão aqui porque elas disseram que se reuniram, que não fica bem para quem estuda piano. As filhas delas já estudavam uns 4, 5 anos e eu fazia 1 ano apenas que estudava, ficar tocando música de ouvido. E eu, muito tímida, falei, eu não toco música de ouvido, mamãe. Aí elas falaram, você toca tico-tico no fubá, pintinho no terreiro? Eu agachei, peguei os livrinhos e mostrei tudo. Elas falaram, você lê essas partituras? E eu coloquei e toquei as músicas. E aí elas foram embora e puxaram as filhas para elas estudarem um pouco mais. Porque Foi aí que a senhora percebeu? Eu percebi que eu tinha alguma coisa diferente. Mas, Dona Wanda, a senhora tocava tico-tico no fubá com que idade? Com 1 ano de estudo. Mas que idade a senhora tinha? 9 para 10 anos. 9 para 10. Quando é que vocês descobriram que vocês podiam ganhar dinheiro com música? Só depois que formei, né? Aí comecei a ajudar minha mãe, aí já ganhava um pouquinho, né? Quando você começou a dar aula junto com a sua mãe? Com minha mãe. E a senhora? Eu percebi quando essa mesma Dona Maria Couto Moraes, que eu já mencionei, ela convidou para eu dar aula na casa dela. E aí algumas amigas dela também, eu ia lá de casa até a casa das pessoas que tinham piano e não se locomoviam para ir em alguma escola, que já eram casadas, já eram senhoras. E aí eu comecei. Já ganhava seu troquinho. Já ganhava meu dinheiro. Eu quero saber que tipo de música vocês preferem ouvir e que tipo de música vocês preferem cantar ou reger. Eu gosto de ouvir dependendo do estado de espírito. Uma hora que está assim, mais alegre, eu gosto de Mozart, né? Uma hora que está mais assim tristinha, eu gosto de assim, música mais melancólica, música popular, tema de filme, assim, bem orquestrada, suave. E de tocar? De tocar, eu gosto de tocar qualquer gênero. E a senhora? Eu, na realidade, para ouvir música, geralmente é com imagem. Sei. Eu ouço nos filmes, na televisão. E agora, o meu estado de espírito melhora quando eu mesma toco. E a que eu mais gosto, quando eu estou meio triste, é começar por Bach. Os prelúdios do Cravo Bem Temperado, de Bach, eu toco vários, toco horas a fio. Mas depois vou passando para outros, Mozart, Beethoven e para os brasileiros. Eu sempre que estou tocando, eu chego nos brasileiros e termino sempre com a La Comparsita. La Comparsita? Começa com Bach e termina com La Comparsita. Quando eu melhoro. Quando eu melhoro, Chiquinha Gonzaga. Como é que vocês introduziram a música para os filhos? Primeiro, porque quando é pequeno, elas não sabem o que quer. Então a gente tem Mas que... deixa eu contar uma coisa que eu testemunhei. Eu ia fazer as aulas de canto com a Mizui e vi as menininhas dela mamando com música clássica. Eu achava aquilo o máximo. Eu estou curioso para saber se deu resultado. Deu resultado, sim. Elas são, assim, gostam de música, elas têm um ouvido bom e são muito críticas. Então, mas desde a mamadeira você introduziu realmente? Pelo sistema Suzuki de educação musical, que diz que a criança tem que ouvir a música desde que está na barriga. Então foi na barriga. Não na barriga, porque minha mãe foi no Japão quando a minha segunda estava com 2 meses. Sei. Daí para frente, nós continuamos com a educação, né, musical, para elas ouvirem. Então, religiosamente, de manhã, à tarde e à noite, elas ouviram essas músicas. Sempre clássica? Sempre clássicas. E a senhora? Os meus ouviram na barriga porque eu sempre toquei muito. E depois que eles nasciam, a gente sempre teve o hábito, embora condenado na época, de
amamentar no peito e ninar as crianças cantando. Então eu sempre cantei para os meus filhos. E deu resultado, porque todos são músicos, Todos né? são músicos. O que é mais gratificante nessa jornada de musicista aí? Ou de professora, ou de regente, ou de incentivadora? Bom, é gratificante quando, como aluno, é um bom aluno que estuda, que cobra da gente, né? Que sempre quer mais, e a gente vê o resultado, assim, tocando maravilhosamente bem. E aí fica toda cheia. Fica todo um orgulho pra gente, né? Para mim, o mais gratificante foi derrubar na minha família o ditado Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Porque meus meninos, todos são musicistas, todos são bons músicos, trabalhamos em família, trabalhamos com música e os netos já estão indo para o mesmo caminho. Como é que vocês comparam o aluno de hoje com o aluno do passado? No passado, as crianças dedicavam mais, porque não tinha computador, televisão, né? Televisão tinha, mas então os pais programavam mais horário de estudo. Agora hoje não tem horário, não tem rigidez no estudo, então fica um estudo muito fraco, né? Fraco. Eles não dedicam. A senhora concorda? Eu concordo com a Mizui. Eu quero saber quem é que foi fundamental para Araçatuba, para a música de Araçatuba. Quem foi? Uma pessoa que tenha sido fundamental, que tenha ajudado a divulgar a música, ou que por tocar muito bem tenha deixado um legado muito interessante. Eu acho o professor Paulo Giovannini, porque ele tocava muito e todos gostavam da interpretação dele no piano, né? Ele abriu as portas mesmo. Ele, O seu então, a Paulo senhora Giovannini, concorda? Concordo plenamente. Que músicos vocês admiram? Um músico de Araçatuba. Olha, Cecília Rabi é uma das pessoas que eu admiro muito, porque até hoje ela está ativa toca muito bem. E a senhora? Eu admiro o Rogério Yaride, que é meu filho. É uma puxa-saco. Ele entende muito de música, acho que no mesmo padrão que ele entende de direito, ele entende de música. E músico, assim, do Brasil ou do mundo, quem é que você admira? Olha, músico regente, eu admiro muito Samuel Kerr, que eu conheci na época que estava com o coral da Unesp. E a senhora? João Carlos Martins, porque além de ter sido excelente pianista, tem uma história de superação que é um exemplo para todo mundo. Cantor, que pode ser de música popular ou não? Cantor de música popular... Pode ser de música popular ou não? Tá. Eu admirei muito o Pavarotti. O Pavarotti. Pela potência da voz dele. Você e o mundo, né? Admiraram o Pavarotti. E a senhora? Eu fico com Ana Carolina, que gosto das composições, gosto da voz. Acho que para esse tempo... Eu imagino que ao longo desse tempo todo aí vocês devem ter passado por saias justas, né? Assim, falta de plateia, tempestade, o ônibus quebrou. Conta uma saia justa. Você tem uma, Mizui, para contar pra gente? Eu tenho uma lembrança da segunda apresentação em Três Lagoas, que a primeira apresentação foi muito boa. Do Madrigal Paralelos? Madrigal Paralelos, quando eu estava no início ainda. Inclusive teve sua participação. Não, foi fantástica a primeira, né? Então, na segunda a gente ia apresentar uma coisa bem melhor, e a gente apresentou coisa melhor, com fogos no final da apresentação, só que a plateia era zero. Tinha uma pessoa. Mas o que aconteceu? Não sei, deve ter boicotado. Alguém boicotou. Boicotou. Mas mesmo assim a gente se divertiu, né? Apresentar, fizemos a nossa parte. E a senhora, dona Wanda? Eu tenho muitas histórias, mas como o tempo é pequeno, uma delas, quando inauguraram o Senac, e tinha... As escolas foram convidadas, os músicos foram convidados, e nós levamos um piano. Aliás, esse piano era até meu, não era do conservatório. Era um piano entalhado com
rosas, assim, um piano muito lindo, um piano alemão, Sponágio. E conforme os moços foram subindo as escadas do Senac, um deles deve ter escorregado a mão ou qualquer coisa, os outros pularam de lado, assim, e o piano veio descendo os degraus e sentou, literalmente, na calçada. Nossa. Então, se não fosse trágico,